Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. E vamos continuar nesta parte 7 sobre o privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus, neste quinto e último bloco, onde temos como tema o cristão diante das dificuldades, perseverança, sofrimento e esperança em Deus. Sob a poderosa intercessão de São José, nosso pai espiritual, o homem justo que permaneceu fiel, mesmo diante das incertezas e dificuldades, e sobre o olhar materno de Nossa Senhora, mãe que permaneceu firme aos pés da cruz, peçamos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo fortaleça todos aqueles que enfrentam lutas, provações e momentos difíceis, renovando em cada coração a esperança que vem de Cristo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, chegamos aí, como eu já disse, a esse último bloco desta sétima parte. Ao longo desta caminhada refletimos, sobre a grande graça de permanecermos em Cristo e sobre a missão que recebemos como seus discípulos. Meditamos sobre o testemunho cristão, sobre a família como primeira igreja doméstica, sobre a nossa presença na sociedade através do trabalho e do compromisso e do bem comum. Mas existe uma realidade que todos nós, em alguns momentos de nossas vidas, precisamos enfrentar ou enfrentamos, que são as dificuldades, as provações, as dores. Os momentos em que parte, aliás, os momentos em que parece, não é nem parte, mas que parece que nossas forças chegaram ao fim. E ser cristão não significa estar livre dos sofrimentos. Significa ter a certeza de que nunca caminhamos sozinhos. O mundo, muitas das vezes, apresenta uma ideia equivocada de felicidade. Muitos acreditam que uma vida abençoada é uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem, às vezes, barreiras. Mas o Evangelho nos mostra uma outra realidade. Uma vida abençoada é uma vida nas mãos e nas dependências de Deus, no Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo quando atravessamos as tempestades, mesmo quando passamos pelo fogo, mesmo quando passamos pelos vales, pelos rios, mesmo nos momentos turvos. Estarmos nas mãos de Deus é a maior riqueza e bênção que alguém pode ter nessas horas. Cristo, ele nunca, em nenhum momento prometeu a ausência da cruz. O próprio Jesus, ele, antes de entrar na glória, na sua ressurreição, ele passou pelo caminho da cruz. Ele reconheceu em si, ou ele recebeu em si a rejeição, ele conheceu a incompreensão, ele conheceu a dor, ele conheceu o abandono, mas a cruz não foi o fim da história. Depois da sexta-feira da paixão, veio a manhã da ressurreição. E essa é a grande esperança cristã. Nenhuma dor que é entregue a Deus, ela é perdida. Nenhuma lágrima derramada na presença do Senhor é esquecida. Nenhuma luta enfrentada com fé é inútil. Jesus mesmo nos ensinou no Evangelho segundo escreveu São João no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo não disse que não teríamos aflições. Ele prometeu que estaria conosco em todas elas. E a fé é algo que precisa permanecer nas tempestades. É fácil confiar em Deus quando tudo está bem, está certo, está tranquilo. Quando a saúde está bem. Quando a família está em harmonia. Quando os projetos acontecem como nós planejamos. Mas a verdadeira fé aparece principalmente nos momentos difíceis.
Quando continuamos rezando mesmo sem entender absolutamente nada. Quando continuamos esperando em oração mesmo sem enxergar, sem vermos uma solução. Quando permanecemos fiéis nestes momentos, mesmo quando o caminho parece pesado, nessas horas a fé ela é em nós amadurecida, pois ela não depende mais das nossas circunstâncias. Ela depende unicamente da certeza de que Deus continua sendo Deus em todos os momentos e horas da nossa existência. Assim como a árvore, ela cria raízes profundas quando enfrenta ventos fortes, grandes tempestades, também a alma cristã cresce quando aprende a permanecer firmes diante das dificuldades. Maria Santíssima é um exemplo forte das dores da vida. Nossa Senhora é um dos maiores exemplos de perseverança. Ela recebeu a promessa de ser mãe do Salvador, mas a sua missão não foi marcada apenas por alegrias. Ela enfrentou incompreensões. Aquela jovem teve que fugir para o Egito para proteger o seu filho, o seu menino, o nosso Jesus, o seu Jesus, a sua criança. Ela viveu a dor de ver o seu filho sendo rejeitado. Permaneceu ao pé diante da cruz enquanto seu filho era crucificado entre ladrões como um ladrão. Maria nos ensinou que a fidelidade a Deus não significa ausência de dor, de sofrimento, de lágrimas, de cortes no coração, de sangria. Mas ela nos ensina o significado de que confiar em Deus ou estar em Deus é saber que Ele está presente mesmo nos momentos mais dolorosos, quando a espada nos transpassa. Quantas mães sofrem pelos seus filhos, quantos pais carregam preocupações silenciosas, quantas pessoas enfrentam batalhas que ninguém conhece. A todos, ou em todos esses corações, Deus hoje recorda: eu estou com você. São José, ele também nos ensina a fidelidade no silêncio da dificuldade. José ele nos ensina uma grande lição para todos nós. Ele viveu momentos de incerteza, precisou tomar decisões difíceis, enfrentou desafios para proteger Maria e Jesus, mas nunca abandonou sua missão. Ele não tinha todas as respostas, mas tinha confiança em Deus. Essa é uma das maiores virtudes de São José. A capacidade de obedecer, mesmo sem compreender completamente os caminhos do Senhor. Muitas das vezes, meus irmãos, nós também não entendemos aquilo que Deus permite em nossas vidas. Perguntamos: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Por que essa porta se fechou? Por que essa luta chegou? Nem sempre teremos respostas para essas perguntas de imediato. Mas podemos ter a certeza de uma coisa: Deus caminha conosco e está conosco nesses momentos. Quando Deus aparece em silêncio, existem momentos em que a oração parece não ser produzida ou não produz resposta, e é quando Deus aparece em silêncio. Rezamos, oramos, fazemos novena, pedimos e esperamos. E parece que o céu permanece fechado, em silêncio. Parece que o Espírito Santo não intercede por nós, como diz as Escrituras, com os seus gemidos inexprimíveis. Parece que os santos que estão diante de Deus também calam-se. Parece que o céu se torna sombrio. Mas é nessa hora que temos a certeza que o Senhor está conosco. Por quê? Porque Deus nunca nos abandona.
Porque às vezes Deus trabalha justamente no momento em que não conseguimos perceber a sua ação diante de tudo isso que eu acabo de dizer. A semente cresce debaixo da terra antes de aparecer. O amanhecer chega depois da noite. Está escrito, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A obra de Deus, muitas das vezes, meus irmãos, ela acontece no silêncio, no profundo, no secreto, no oculto. É por esta razão, por esta causa, eu me atrevo a dizer, não desista de rezar, não desista de orar, não desista de clamar, não desista de pedir. Já diga à viúva que estava ali na porta do juiz injusto. E quanto mais Deus que é justo, será que não irá nos dar atenção? Não abandone sua fé, não abandone sua crença, não abandone a igreja, não abandone a Cristo e o Espírito Santo, porque a Trindade, Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não nos abandona. Há anjos intercedendo por nós, além do Espírito Santo. E há santos que intercedem por nós, como está lá no Apocalipse, que há santos que também estão intercedendo. Não permita que as dificuldades roube, furte, usurpe aquilo que Deus colocou em sua alma, em seu coração, em sua mente, de que Ele é conosco. Porque o cristão, ele é chamado à esperança e à perseverança. A esperança cristã não é um simples pensamento positivo do tal do que as pessoas falam, boa sorte. Eu detesto, as pessoas falam assim, boa sorte. Não! Eu não preciso de uma boa sorte, porque a minha sorte, se é que de fato essa palavra até então venha soar legal, propriamente dito, a minha sorte é Deus. Então eu tenho boa sorte em todo tempo, porque o Senhor é comigo em todo tempo, em toda hora, assim como é com você, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo este vídeo. Você não caiu aqui de paraquedas, por acaso, por acidente. O sofrimento, ele pode fazer parte de nossa história, mas ele não define nosso destino, nosso fim. Nossa esperança está em Cristo ressurreto, em Cristo ressuscitado. Um Cristo que venceu a morte, um Cristo que venceu o pecado, um Cristo que venceu o mundo. E aquele que permanece unido, fiel a Ele, também encontrará força para vencer suas batalhas, suas lutas, suas agruras e sair vencedor, ainda que venha a morte. Até na morte há vitória para aqueles que permanecem fiel e firme diante do Senhor. Já digo os santos mártires que clamam diante de Deus por justiça. Meus irmãos, para nós concluirmos a parte 7, nesse quinto bloco. Todos nós, sem exceção, somos convidados a aguardar uma grande verdade, ou a termos conosco, registrado, cravado, tatuado, escrito, descrito, prescrito, enfim. Que ser cristão é um privilégio imenso, mas também é uma missão. É viver como testemunha de Cristo. É construir famílias firmadas em Deus. É transformar a sociedade através da nossa honestidade, do nosso amor. É permanecer fiel mesmo diante das intempéries da nossa existência ou das dificuldades. O mundo pode se esquecer de Deus. Pode rejeitar seus ensinamentos, pode caminhar por caminhos distantes da verdade, mas nós somos chamados a permanecermos firmes, fiéis a Ele, porque pertencemos a Cristo. Não mais vivo eu, não mais vive nós, mas Cristo vive em nós. E quem permanece em Cristo, com Cristo, por Cristo, para Cristo, nunca está perdido. Diante disso, peçamos a São José, nosso intercessor, que diante do Espírito Santo e junto com o Espírito Santo, interceda por nós diante de Jesus Cristo, nosso mediador, para que sejamos todos os dias fortalecidos naquele que carregou a cruz
de maneira silenciosa, que possamos carregar as nossas cruzes, só mirando e olhando para Cristo, sem reclamarmos e sem questionarmos, pois até na hora das nossas cruzes, o Senhor se faz presente, Ele é conosco. Que Nossa Senhora, Mãe do Cristo, permaneça ao nosso lado, da mesma maneira que permaneceu ao lado de seu filho enquanto sofria ali sendo cravado na cruz. E que Jesus, ao mediar por nós diante do trono do Deus Pai, renove nossa fé todos os dias, para que possamos caminhar com coragem, esperança e confiança até o encontro dele definitivo, estarmos como ele está à direita de Deus Pai, e assim estejamos diante dele, diante do Pai, dentro do Espírito Santo, glorificando-os pela glória e majestade dele ser Deus em nós e ter estado conosco em todo o tempo, em todo momento, em toda hora, até mesmo no momento de nossas incompreensões e indecisões. Que nossas famílias sejam santas, que nossos trabalhos sejam oferecidos ao Senhor também em santidade, que nossas dificuldades sejam transformadas em testemunho para glorificarmos o nome de Deus através de nossas vidas. Que a nossa vida inteira, enquanto estivermos caminhando por aqui como passageiros, como peregrinos, seja um grande louvor a Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E que o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai a pedido do Filho, nos sustente e nos traga iluminação e entendimento. E que tudo seja para a sua glória, para o louvor do Pai, do Filho e dele, Espírito Santo. E que sejamos santos como os santos que já com eles se encontram na glória e como Cristo e Deus Pai quer que cada um de nós sejamos. Desde já despeço-me de todos, um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.